Oi, pessoal do quinto ano. Bom, hoje na nossa aula de filosofia a gente vai descobrir sobre mais um filósofo e a gente vai ter um jogo super legal para a gente fazer. Combinado? Vamos começar? Vou compartilhar a tela com vocês e aí a gente vai falando um pouquinho da aula, tá bom? Então, hoje a nossa aula de filosofia, hoje é dia 25 de junho e vamos começar. Então, olha lá. Na semana passada, a gente viu um filósofo novo na nossa apostila, que era o René Descartes. A gente fez um trabalho que é para hoje, então vocês vão ter que me enviar daqui a pouco. E agora a gente vai descobrir o último filósofo da nossa apostila de filosofia. É o Charles Peirce. Mas como que a gente pronuncia? Tem a pronúncia aqui do cantinho da nossa tela, então é Charles Peirce, tá bom? E aí, ele era um filósofo também. E anteriormente a gente estudou os que davam valor às dúvidas. Então, o Descartes era um que dava muito valor às dúvidas, o Aristóteles também. Então, tudo que as pessoas duvidavam que era verdade, eles iam lá e tentavam descobrir. E uma das características, né, marcantes do René era essa. Então, ele queria descobrir, acreditar tudo, comprovar tudo e falar, é isso. Era a característica marcante do René. Há pouco mais de 100 anos, um filósofo estadunidense chamado Charles Peirce aprofundou ainda mais esse pensamento. Saiba mais no texto a seguir. Então, olha lá. As pessoas devem pensar, repensar e conversar sobre aquilo que já sabem. Também devem estar dispostos a corrigir suas certezas, sempre que descobrirem que não estão cometendo algum engano. Afinal, nenhum conhecimento é infalível. Então, diferente do René, que discutia, batia de frente, pesquisava para descobrir se era verdade ou mentira, o Charles Peirce não. Ele conversava com a pessoa. Então, é muito do que a tia fala para vocês na sala, que tudo que a gente não sabe ser verdade, a gente não deve compartilhar. A gente não deve falar. O que a gente deve fazer? A gente deve conversar, descobrir as certezas, descobrir se é verdade ou não, e depois, juntos, fazerem uma pesquisa ou se aprimorar mais sobre o assunto, para não ter nenhum equívoco, nenhum engano. Então, era isso que o Charles Peirce falava muito. Ele batia muito de frente com isso. Ele queria descobrir as coisas igual o René Descartes? Queria. Só que o René ia tão a fundo, que algumas vezes ele acabava tendo um problema, porque era muito difícil sozinho ele resolver todos os problemas do mundo. Já o Charles Peirce fala que dá para a gente conversar, dá para a gente pensar numa conversa daquilo que a gente já sabe ou do que a gente ainda não sabe, porque ninguém sabe tudo. Ninguém é o rei da inteligência, ninguém é o melhor de todo o planeta. Ah, mas ele é muito inteligente. Mas dá para a gente ir mais fundo. Então, a gente pode conversar, a gente pode descobrir as coisas se a gente perguntar, se a gente for atrás junto, a gente pode ir com um colega, a gente pode ir com uma família. Então, a gente não precisa ter certeza de tudo. A gente pode ter certeza de algumas coisas e de outras a gente pode pesquisar, a gente pode investigar. Então, o Charles Peirce era assim. Ele gostava das dúvidas, dos questionamentos, igual todo filósofo, mas ele tinha um especialzinho de saber lidar com as outras pessoas. E aí, eu coloquei para vocês colocarem um trecho do que vocês entenderam dessa diferença entre o René e o Charles Peirce. Aí, vocês podem me mandar no grupo do WhatsApp mesmo. Então, escreve aí no caderno de vocês um trechinho do que você entendeu. Depois aí você me manda lá no grupo. Combinado? Não precisa ser muito grande, não. Pode ser no caderno mesmo. Caprichem na letra, porque a tia precisa entender para conversar com você. Então, olha lá. Continuando falando do Charles Peirce, ele está na página 23. A gente vai registrar o que se pede na página 23 e depois a gente vai brincar. A gente vai. Então, olha lá. O jogo em si era para ter sido feito lá na nossa sala, mas não estamos lá. Por isso, a tia Thaís vai pedir para vocês destacarem todo o material de apoio, aqueles quadradinhos. Lá no final da apostila só tem ele. Vai destacar. E a gente vai descobrir alguns assuntos aleatórios que passou pela nossa apostila.
E aí, a gente vai lá no grupo do WhatsApp, cada um vai escolher uma cartinha. Só que não pode. O amiguinho vai lá, pegou sua cartinha. E eu vou correndo nas minhas cartinhas procurar qual é a cartinha do meu amigo e dar a resposta primeiro. Não. Cada um vai ficar com a sua cartinha e só com a sua cartinha. Vai guardar o resto tudo. Aí, o amigo vai ler as dicas. Então, cada linhazinha tem acho que umas 8 linhazinhas. O amigo vai ler. Aí, eu já sei na primeira, tia. Já respondo. Aí, tia, eu já sei na segunda. Quem responder primeiro vai ganhar ponto. No final da nossa aula, a gente vai descobrir qual colega que fez mais pontos. Legal, né? Só que não pode roubar. Se roubar, aí vai ficar com o quê? Consciência pesada. Lembra que a nossa apostila falou que não pode mentir, tem que falar sempre a verdade, que não pode enganar as pessoas? Então, a tia vai confiar em vocês e vou deixar vocês brincarem com esse jogo. Então, a gente vai brincar todo mundo junto. Tá? Até a tia vai escolher uma cartinha para brincar com vocês. E aí, a gente vai tentar descobrir algumas coisas que a gente já viu na apostila de filosofia nesse livro. Então, ficou um pouco diferente desse Vamos Brincar que tinha na apostila, porque o Vamos Brincar da apostila era lá na escola. Então, a tia adaptou para a gente fazer no WhatsApp. E aí, a gente tem uma atividade extra, que na nossa apostila também está diferente, mas a tia adaptou para a gente fazer lá na nossa casa, longe dos nossos amigos. Eu vou mandar, no final da aula, para vocês, um nome de um amigo no privado, em particular. E aí você vai ter que escrever uma carta para esse amigo. Igual a gente fez aquele dia do Verdade ou Mentira, a gente vai fantasiar uma história ou falar uma história de verdade que realmente aconteceu e vai escrever para o amigo. Só que não pode escrever de qualquer jeito. Tem que ter uma estrutura de escrita de carta. Qual é a estrutura escrita de carta? Vou falar no próximo slide. Por enquanto, o que vocês precisam entender? Que essa história pode ser uma história real, já aconteceu na sua vida. Você foi lá, escreveu ela. Ou pode ser da sua imaginação, uma ficção, uma fantasia, alguma coisa que veio da sua cabeça. Aí você vai escrever essa carta para o seu amigo, vai mandar no grupo do WhatsApp. Seu amigo vai receber essa carta e ele vai ter que saber se é verdade ou é mentira. Só que isso não vai ser hoje, porque não vai dar tempo da gente fazer tudo isso hoje. Então, vocês vão ter um tempo para escrever essa carta. Depois, vocês podem me mandar na próxima aula, ou se vocês forem terminando ao longo da semana e quiserem me mandar, também pode. Me manda, aí eu vou gravar, guardar aqui no meu computador, e depois eu vou disponibilizar para vocês fazerem a leitura e descobrirem se o amigo falou a verdade ou a mentira. Depois de tanta coisa que a gente descobriu sobre verdade e mentira, sobre questionar, sobre perguntar, será que isso é verdade? Aí eu quero que vocês, vamos treinar, vamos ver se vocês estão expert nisso. A estrutura da carta, pessoal, ela é assim. Esse desenho que eu coloquei na tela. E aí eu especifiquei o que cada negocinho se encaixa. Então, o local e a data é o nosso cabeçalho. Então, Campinas, ou Valinhos, ou Vinhedo, onde você está aí na sua casa. Campinas, dia 25 de junho de 2020. Se eu for escrever hoje, se eu for escrever amanhã, já é outro dia. O vocativo é o cabeçalho aí onde está o comecinho, depois do local e da data, onde eu vou escrever uma saudação para o meu amigo. Meu amigo Mário, querido amigo João, uma saudação, como se a gente fosse um rei, estivesse saudando alguém, vocês vão saudar o seu amigo. O corpo do texto é o que vocês vão falar, né? É a história. Só que uma história, ela não pode ser simplesmente uma história que tem um negócio sem pé nem cabeça. Não. Ela tem que ter um começo, uma introdução. Então, em uma certa manhã, na cidade de Campinas, eu estava andando. Vou introduzir o assunto. Aí eu vou desenvolver, né? Vou explicar. Eu estava na cidade de Campinas, fazendo atividades físicas no Taquaral, quando de repente eu encontrei com um urso gigante. Vou desenvolver o negócio ali. Eu vou desenvolver toda a história, concluir a história. Então, vamos lá. E aí, no final, nada aconteceu. Fiquei bem, passei bem. Nossa, o urso não fez nada comigo. Concluí a história. Então, introdução, quando eu começo a falar do assunto. Desenvolvimento, quando eu explico todo o assunto. E conclusão, quando eu finalizo, eu explico o que aconteceu na minha história. Aí tem o desfecho, a despedida.
que se chama fecho aqui, ó, tá vendo? Despedida. Despedida da cartilha. A despedida é: obrigada, meu amigo, por ter lido a minha carta. Espero que você tenha gostado da minha história. Espero você na próxima aula. Nananana. Se despediu do seu amigo, assina. Pode ser uma assinatura criada, pode ser a sua assinatura de verdade. Enfim, aí você vai tirar uma foto linda e maravilhosa dessa carta. Pessoal, quando for tirar foto, olha aqui, tira de cima. Então, põe a carta na mesa ou a apostila, tira de cima, assim, ó, tá bom? E olha para ver se tá com foco, se não tá borrado, se não tá borrocado. E tá muito difícil da tia corrigir a apostila de vocês, porque tá muito borrocado, muito torto. Às vezes vocês tiram foto de longe, assim, aí fica dando zoom, fica todo borrado. Então, tira sempre foto de cima e aí a foto inteira dá para entender melhor. Combinado? Então, atividades de hoje. A carta para o amigo pode ser entregue até dia 2 de julho. Então, só na outra semana. Porque vocês podem escrever e me mandar ao longo da semana, ou pode escrever hoje e já me mandar. E aí, vocês não tenham pressa. Para hoje, eu quero só o registro da apostila que tinha lá do Charles Peirce. E a gente vai jogar o nosso jogo. E aí, a gente joga todo mundo junto. Então, aqui embaixo eu vou anexar o link da aula de hoje, que não está anexado aqui, mas eu anexo para enviar para vocês. E a gente finaliza a apostila de filosofia. E aí que está a novidade. Vou tirar a tela, porque eu vou contar a novidade. Acabou filosofia? Acabou filosofia. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou dividir a nossa aula de filosofia com aula de projetos que a gente fazia lá na escola. Só que eu vou retomar só com um projeto. Vou retomar com o projeto literatura. E a partir das próximas aulas, se a gente tiver um conteúdo de filosofia para estudar para a prova, eu faço filosofia. Se eu não tiver, eu faço literatura. E aí eu vou revezando com vocês entre filosofia e literatura. O que a gente vai fazer em literatura? A gente vai ter umas aulas de português, de escrita correta, diferente da aula do professor Ari. Eu vou fazer aula de escrita, dicas de escrita para a gente melhorar, porque eu tô vendo que a gente está com muita dificuldade em algumas palavras simples do nosso dia a dia, que no quinto ano não pode mais estar acontecendo. E aí, eu vou dar essa aula de literatura para a gente aprimorar a nossa escrita e aprimorar formas de escrita. Por exemplo, a carta que a gente acabou de fazer na aula de filosofia. Então, eu vou aprimorar. E também vou mandar para vocês alguns livros. Então, eu vou mandar alguns livros digitais grandes da faixa etária de vocês, então que vai demorar um certo tempo para vocês fazerem a leitura, mas que eu vou disponibilizar para vocês alguns livros infanto-juvenis, que é essa faixa etária que vocês estão. São livros mais pesados de leitura, mas que vocês conseguem fazer a leitura em casa. Combinado? Então, a partir de agora, a gente reveza filosofia e literatura. Combinado, turminha? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. A gente se encontra lá no grupo do WhatsApp para terminar as nossas dúvidas e as nossas brincadeiras. Um beijo, até a próxima aula.